E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Kagurabashi, capítulo 70. Chegamos à marca de 70 capítulos. Caraca! E eu já acho que já temos rumores de anime, eu acho que já tem material para um anime de 2 temporadas. Mas se chegarmos a 100 capítulos, meus amigos, eu tô hypado. Bem, vamos falar mais desde depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos falar logo desse capítulo incrível. Porque, sério, esse capítulo foi demais, com painéis incríveis, quadronização legal, posições da coreografia da luta demais, mas vamos lá. Esse capítulo se inicia do momento do Shihiro contra o Hirohiko. E o Hirohiko entendeu que a Keikara estava planejando levar a chave para Yori. Entendeu as intenções do Shihiro, que estavam bem óbvias, vamos ser sinceros. E o Shihiro tenta impedir o Hirohiko, que estava querendo subir. Só que nesse clash, nós somos apresentados ao Shikara Itsu, o criador da postura da pureza branca. E, cara, o design desse cara é foda. Eu gostei do design. E aqui temos uma explicação detalhada sobre a postura, sobre a pureza branca. Que um dos segredos dela é da... Como é? Tem um nome específico para isso, mas a forma como você segura a espada. Enquanto no Yai padrão, em todas as formas, tu tem que segurar da forma normal, tradicional, ela tem uma pegada invertida. E no meio do movimento, você deve virar ela para a postura correta. Você deve iniciar com a postura errada e virar. Só que isso é mais difícil do que parece. E até na época do Itsu, era considerado difícil. O cara foi ridicularizado, foi dito, isso não faz sentido, é muito pouco viável, é impossível. Só que o cara cortou todos eles e provou que eles estavam errados, numa velocidade suprema. Você deve começar com a postura errada e no meio do processo virar ela para a postura certa. Então, isso torna a postura muito difícil por causa desse movimento e também por causa da aplicação do gainer, mas vamos já falar disso. E o que eu estou fazendo aqui é resumir bastante, porque eu não vou conseguir passar todas as informações certinho para vocês, então leiam esse capítulo para entender tintim por tintim, porque, cara, eles entram em alguns termos sobre as mãos, dos metacarpos, dos ossos, que eu não vou conseguir reproduzir, explicar totalmente para você, porque foi bastante informação. Mas o lance aqui, depois da gente ter do Itsu ali, vamos para o passado, onde o Shihiro e o Hoto estão conversando. E o Shihiro está com dificuldade nessa postura, na hora de virar a espada, virar a mão, vou fazer a espada ficar na postura correta. O Rô diz que essa é a grande falha da pureza branca, porque esse movimento tem que ser feito de forma automática, natural. Você deve enxergar a espada como se fosse uma parte do seu corpo. Tem que enxergar a espada como parte do seu próprio corpo, um membro extra. Por quê? Se tu não tem essa mentalidade, já ferrou tudo, porque concentrar o Game Oco e depois virar a espada, cancela isso. Tipo, interrompe o fluxo, porque você está fazendo outra coisa. Então você tem que fazer isso e sem interromper o Game, deixar fluir, se acumular de forma correta, sem ter interrupção na hora da virada. E tipo, fazer isso enquanto é um combate é muito difícil, é algo extremamente complicado. E o Rô diz que é por isso que só tem 3 pessoas que usaram a conseguiram masterizar essa postura. E fica a minha dúvida. Ele está falando do mestre ou da Iori? Se no original estiver falando da Iori, então ela é uma gênia. Se ele está falando do mestre, contando com ele, aí eu vejo a Iori pesando mais para ser uma aprendiz que tem talento. Ela é alguém de esforço. Eu acho que isso é bom. E aqui também tem o lance do Hirohiko e Shihiro, que eu já vou comentar. Mas esse lance aí de se tornar um com a espada, o Shihiro acho que já tem ele. Ele se tornou um com a Enten. Tem uma sincronia com a Enten. Não, com a Enten. E ele acha que pode reproduzir ela com essa espada que ele tá agora, porque ele já tem experiência com isso. Só que ainda tá com a dificuldade. Então passamos para a luta do Shihiro com o Hirohiko, e o Shihiro vê que o Hirohiko troca a espada de mão sem perder a força, sem perder a pressão dele. E cara, aqui eu queria levantar a discussão do Shihiro e Hirohiko, o que eles são. Eu botaria o Hirohiko como gênio,
Mas aqui eu boto Shihiro como alguém que se esforçou. Aquele tipo de protagonista que é do esforço. Por que isso? O Shihiro tem uma característica biológica, sim, que são os olhos do Rokuhira, que ele já admite que foi abençoado com eles. Só que ele teve que aprender a usar essa habilidade. Ele teve que aprender como usar ela direito. Ele teve que se tornar, aprender sobre ser um ferreiro. Ele teve que masterizar isso, se dedicando. Não foi algo natural, tipo, eu nasci com isso, já sei usar naturalmente, bateu o olho e foi. Não, eu acho que o autor, nesse capítulo, mostrou aqui a diferença do Shihiro com o Hirohiko. O Hirohiko é um gênio nato, porque essa postura dele, esse estilo livre dele, vem desde criança, por causa que o Hirohiko teve que matar para sobreviver desde criança, matando um adulto. Isso me faz pensar, o Hirohiko era da ilha? Se ele for, faz sentido isso, porque ele teria crescido no ambiente da guerra. Não, porque o Shihiro é da mesma idade, mas teria crescido com perigo, sendo risco de ser morto, e teve que aprender a se virar, a matar para sobreviver desde novo. Então, esse estilo que ele tem agora, essa habilidade toda, vem disso. Ele é um gênio. Mas só que o Shihiro, como ele teve que aprender a se dedicar, os olhos dele, essa habilidade de copiar, veio para ele, mas ele teve que treinar, aprender. Não só foi olhou e reproduziu, algumas coisas sim, mas ele não quer dizer que ele dominava. Eu botaria ele como alguém que se esforça, porque isso cria uma diferença entre os dois, e eu vejo que condiz mais com o Shihiro do que esse ponto de ser gênio. Porque, se eu não me engano, a obra em nenhum momento destacou genialidade pro Shihiro, só pro Hakurei e pro Hirohiko agora. Então isso mostra que o Shihiro é alguém que se esforça, então não é só genética para ele, não só é um genialidade em si. Gostei desse ponto. Só que tem um momento que o Hirohiko copia a postura do Shihiro, e mesmo ele sendo um gênio, ele não conseguiu dominar de primeira. Ela é difícil. Mas isso já mostra de novo que eu tô falando do Hirohiko é um gênio e é alguém bem complicado de lutar. Então ele sai e vai pro elevador. E o Shihiro também vai. E ele maturando os pensamentos dele, cara, ele vai pensando, eu entendi como funciona a pureza branca, mas eu ainda tô com essa dificuldade da postura. Eu preciso dominar, não é um monstro, é a velocidade suprema. Ele precisa disso. O Shihiro sabe que tem que manter a cabeça fria. E que ele precisa usar os modelos dele, que seria o Samura, para usar a postura certinho. E quando eles saem do elevador, que é uma cena que vai ficar muito maneira no anime, vai ter o Clash. Cara, eu não reparei isso de primeira, porque eu vi isso no Twitter, mas o pessoal reparou que na cena que eles estão saindo do elevador, o Shihiro conseguiu ser mais rápido que o Shihiro. Isso para mim é um momento mostrando que ele pelo menos conseguiu uma maestria melhor que o Shihiro nesse ponto. Só que o Shihiro acaba deixando a mente viajar para Iori ver por que ela segurou uma espada. O Shihiro, que deveria estar ficando na luta, se focou na Iori, ignorou o exterior. E a gente vê que a Iori tem uma versão da pureza branca. Eu interpretei nesse capítulo que ela não domina a pureza branca porque o pai dela não queria que ela se tornasse uma assassina. Então, eles criaram uma versão que corta a intenção assassina, ela feita para desarmar, decepando os dedos dos caras, fazendo assim eles não poderem lutar, não exalar sua frente assassina. E esse capítulo me deu, na minha visão, que a Iori também é alguém que vai pelo esforço, ela treinou, se dedicou a isso. Então não é alguém que é um gênio como o Hirohiko. Ela mostrou esse modelo pro Shihiro, mesmo sem perceber, e ele começou a matutar na cabeça dele. E essa postura da Iori é variante da pureza branca, mas eu não acredito que ela domine a pureza branca. Eu acho que ela tem essa variação. O Samura já mostrou que não queria que a filha se envolvesse nesse mundo, então ensinou ela uma versão que não é assassina, porque eu acho que se ela tivesse a pureza branca, ela seria acabaria se tornando uma assassina, e o Samura não queria isso, então eu acho que ela não é mestre na pureza branca. Mesmo que o nome dela pode estar naquele quadro que o pessoal fala, mas pode ser como aluna, então vamos ver o que o autor projeta. E depois desse exemplo visual, dessa velocidade extrema, dessa precisão incrível, o Shihiro consegue superar o Hirohiko e fica até aquela linha branquinha que o autor mostra quando alguém é um exímio espadachim e vence o Hirohiko. O Hirohiko morreu
Cara, eu acho que não. Eu ainda acho que ele não morreu. E eu acho que ele vai ser salvo pela Toto, ou pelo Kurogiri, ou quem vier pro Hishaku, pra gente ter o finalmente o combate do Shihiro com a Enten e Hirohiko com a Komeyuri. E vamos lá, galera. Que não podemos dizer que não estamos hypados para esse combate. Vamos ser sérios. Bem, vamos esperar pelos próximos capítulos. Esse foi o vídeo, mas não está. Até mais!